Fala, contabilistas do meu Brasil, tudo bem? Aqui é o André Carvalho e hoje nós vamos iniciar aqui, dar seguimento, né, na nossa aula. Feliz 2024 para vocês. Esse é o nosso primeiro vídeo de 2024, tá? Eu tô gravando ainda aqui da minha casa ainda. Vocês podem ver aqui atrás, não tá o meu estúdio, que é o de praxe, né, que é lá no meu escritório onde eu gravo os vídeos. Mas nós vamos aqui dando continuidade, gravando essa playlist aqui de ICMS na prática, pegando desde os conceitos legislativos, das teorias, das legislações, até trazendo a prática para vocês de alíquotas, base de cálculo e tudo mais, né? Então, nós vamos para a aula 4 hoje aqui da nossa playlist sobre ICMS na prática. Isso vai ficar gravado para você aqui, né? Um conteúdo que a gente poderia vender se nós quiséssemos vender, mas nossa intenção aqui é realmente trazer esse conteúdo para vocês, esse conteúdo grátis, informativo e que ajuda aí, eu tenho certeza, muitas pessoas, tá? Então, se você ainda não segue nosso Instagram, pode ir lá no nosso Instagram, lá no nosso TikTok, se inscreve aqui no canal. Nós batemos aí recentemente a marca de 5 mil inscritos, né? Estou muito feliz. Esse ano de 2023, né, foi um ano muito importante, um ano de consolidação, né, para que o nosso canal aí pudesse estar aí tendo uma grande notoriedade, né? Nosso grupo no WhatsApp também com bastante pessoas lá falando sobre contabilidade e negócios. Inclusive, se você quiser participar do nosso grupo, é só clicar no link aqui embaixo que você vai ser direcionado direto para lá, tá bom? Então, depois da vinheta, vamos lá para nossa aula de hoje. Então, pessoal, voltando aqui agora com a tela do meu computador compartilhada, e hoje vamos dar continuidade aqui ao nosso curso, né? Curso prático de ICMS na prática aí, para que você consiga entender um pouco desse imposto, né? Que é tão complexo, eu acho que, na minha opinião, é um dos mais complexos que existe, e nós vamos aqui falar sobre ele hoje, né? Então, na aula anterior, a gente aprendeu sobre os conceitos legislativos, né? Falando sobre quais são as legislações ali que amparam esse tributo, que é o artigo 155 da Constituição Federal, a lei complementar, né? Que é a Lei Candia 8796, e os regulamentos estaduais aí, que cada estado existe um regulamento, tá? Então a gente tem aqui alguns princípios que regem o ICMS, né? A gente viu isso também na aula anterior, que o indireto, né? O seu valor está embutido no valor da mercadoria, que é um dos princípios. Ele é não cumulativo, o imposto ele não se acumula, né? Compensando-se o que for devido em cada operação. Ele é um imposto não cumulativo. E ele é um imposto também seletivo, né? Ele é norteado pelo princípio da essenciabilidade, tá? Então a gente viu isso na aula anterior. Então, para você se manter atualizado, a gente traz algumas dicas aqui para você, tá? Uma das dicas aqui é ter uma ferramenta auxiliar de pesquisa. A gente sempre toca muito nesse ponto. Consultar diariamente respostas a consultas do seu estado. Consultar diariamente o Diário Oficial da União. E esteja perto de pessoas agregadoras, né? Pessoas também que vão estar aí lhe ajudando e trazendo as informações, assim como está inscrito nesse canal aqui, é uma forma de você se manter sempre atualizado, tá? Então hoje vamos falar aí sobre base de cálculo e alíquotas, tá? Do ICMS. Vamos lá. Nesta aula a gente vai aprender o seguinte, já pega papel e caneta, vamos aprender sobre a formação da base de cálculo, as alíquotas interestaduais e as alíquotas internas e os conceitos de créditos, tá bom? Então, base de cálculo e alíquota. O ICMS, pessoal, ele é um imposto que integra a sua própria base de cálculo. E aqui vem a primeira complexidade, né? Como é que um imposto ele integra a própria base de cálculo do próprio imposto? Então, ele é conhecido como cálculo por dentro. Então, quando eu for montar a base de cálculo do ICMS, o valor do ICMS ele tem que estar dentro da base de cálculo para que seja calculado o imposto. Ou seja, no preço de compra ou de venda da mercadoria ou do serviço, já está embutido o valor do ICMS destacado, né? Então, se eu comprei lá um produto de 100, né, e o ICMS é de 10%, por exemplo, R$ 10, esse valor dos R$ 10 já tem que estar embutido, já tem que estar inserido dentro da base de cálculo, tá? Então, esse é um conceito aí, né, do ICMS. Ele é um imposto que integra a sua própria base de cálculo. Então a gente tem aqui agora ó, a base de cálculo do ICMS, um exemplo, né? Ressalvado aí os casos expressamente previstos, a base de cálculo do ICMS será o valor da operação não sendo permitido valor inferior à última aquisição. Tá? Então, se eu comprei lá um produto
um preço de custo de R$ 100 a última aquisição, eu não posso vender esse produto pelo valor inferior à última aquisição, tá? Atenção aqui, ó. O ICMS ele incide sobre a sua própria base de cálculo, cálculo por dentro, como a gente acabou de explicar para vocês. Então a gente traz um exemplo de cálculo básico aqui, considerando a tarifa mais utilizada pelos estados brasileiros, né, que é a alíquota de 18%. Então vamos supor aqui que determinado produto possui um custo de R$ 1.000, tá? Tá aqui, ó, um custo de R$ 1.000 em São Paulo, cuja alíquota desse imposto, desse ICMS, é de 18%. Para chegar no valor do ICMS através do cálculo básico, por exemplo, né, o cálculo por fora, aplicaremos a alíquota nominal sobre o valor da mercadoria. Então, simplesmente, o que a gente faz? R$ 1.000 vezes 18% ou vezes 0,18, que é igual a R$ 180. Logo, o total da mercadoria seria de 1.180 e o ICMS de R$ 180, tá? Então, lembrando que o ICMS ele compõe o valor do produto, o valor da base, né? Então, a gente teria aqui um ICMS de R$ 180. Porém, tá? Considerando a regra de cálculo por dentro, a gente vai ter uma variação no resultado, tá? Porque a gente vai fazer o cálculo por dentro. Sendo necessário primeiro, antes de jogar lá, antes de atribuir a alíquota de 18%, a gente precisa incluir 18% na sua própria base de cálculo. E como é que a gente faz isso, André? Tem a formulazinha aqui, ó. Você vai pegar R$ 1.000 dividido por 1 menos 18, que vai ser igual a 1.000 dividido por 0,82, tá? 1.000 dividido por 0,82 é igual a 1.219,51. Agora, dessa forma aqui, a gente incluiu o próprio ICMS dentro da base de cálculo. Você viu que o valor agora ficou diferente? Né? O valor agora ficou diferente. Não é mais R$ 1.000 a minha base de cálculo como estava aqui, ó. Não é mais R$ 1.000 aqui, ó, como estava aqui. Não é mais. Porque agora eu incluí o ICMS dentro da própria base. Então eu tenho uma base de cálculo agora de 1.219. Então, automaticamente, quando eu coloco vezes 18%, eu vou ter a diferença aqui, né, o ICMS de 219,51. Tu pode perceber que o valor que eu coloquei aqui por dentro é o mesmo valor que eu tenho aqui, ó, de ICMS. Então, a prova real é o seguinte: na hora que eu multiplicar a base de cálculo pela alíquota, automaticamente eu vou ter o valor ali que foi incluído dentro da base. Então, qual é o total da minha mercadoria? Né? 1.219,51 e um ICMS de 219,51. Ficou claro aqui, pessoal, essa primeira parte? Vocês entenderam aí esse cálculo por dentro? Como é que eu faço para incluir essa base de cálculo? Vocês entenderam essas questões? Se você não entendeu, deixa aqui embaixo nos teus comentários a tua pergunta, que eu mesmo vou tirar a tua dúvida e vou te responder, tá? Então, voltando aqui, a gente entendeu agora essa questão de base de cálculo, o ICMS por dentro e o ICMS por fora. Lá nos conceitos legislativos, a gente viu que ele precisa, conforme a legislação, o ICMS ele precisa integrar a sua própria base. Então, a forma correta de cálculo é essa aqui, tá? O valor do ICMS sempre estará dentro do valor do produto, tá? Aqui, ó, cálculo do ICMS novamente. Produto, R$ 100. Fator de inclusão do ICMS, 1 menos 18, né? 0,82. Então, 100 dividido por 0,82, eu tenho um preço de R$ 121,95 e o ICMS de R$ 21,95 a pagar. Valor da nota fiscal, R$ 121,95. Então, o valor do ICMS, ele sempre estará dentro do valor do produto, tá? Que a gente bate muito nessa tecla, né? Muitas vezes os empresários, eles não têm essa noção de composição de preço de venda. Muitas vezes eles esquecem que eles precisam inserir tudo dentro dessa equação, né? E por isso que a gente fala que o Brasil,
ele precisa tirar o imposto sobre consumo, porque quem paga no final das contas essa conta aí é o consumidor final, né? Somos eu e você, quando a gente compra um produto lá que a gente vai utilizar, no nosso dia a dia a gente acaba pagando toda essa cadeia de impostos. Então o cálculo do tributo é feito pela fórmula, né? Então aqui a gente tem algumas informações necessárias para preencher, ó, o custo bruto total, margem de contribuição, alíquota de PIS, alíquota do COFINS, alíquota de ICMS, cálculo automático, preço de venda, que aqui é o que a gente fala, né? Que é a composição do preço do produto. Então o ICMS é o preço do produto vezes a alíquota praticada no Estado. O valor do ICMS sempre está dentro do valor do produto, tá? Então aqui a gente tem algumas informações necessárias, ó, né, para cálculo. Isso aqui é para cálculo composição de preço de venda, né? A gente precisa considerar todos os impostos, tá? PIS, COFINS, né, ICMS, margem de contribuição, qual é o custo do produto. Então a gente tem, então com essa configuração aqui, né, um custo bruto de 15 e com todas essas variáveis aqui, com esses alíquotas, eu chego a um valor, um preço de venda aqui de R$ 25, tá? Inclui-se na base de cálculo do ICMS seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, descontos concedidos sobre condição, bem como o valor de mercadorias dadas em bonificação. Tá? Então, tudo isso aqui inclui-se na base de cálculo do ICMS. Tá? Frete também, se cobrado em separado, relativo a transporte intramunicipal, intermunicipal ou interestadual, tá? Realizado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem, ok? Então, inclui-se na base de cálculo do ICMS esses itens aqui que eu falei para vocês. Inclui-se na base de cálculo do ICMS também o montante do Imposto de Produtos Industrializados, IPI, salvo quando a operação realizada entre contribuintes é relativa a produto destinado à industrialização ou a comercialização, configurar fato gerador de ambos os impostos, né? Então aqui o IPI também ele vai incluir, ele vai estar dentro da base de cálculo do ICMS, ressalvado, né, essas particularidades aqui quando for para contribuintes ali que faça industrialização, né? Que, por exemplo, tem uma indústria, vou mandar para industrialização para outra indústria ali, ainda não tem uma comercialização daquele produto, então eu não coloco o IPI dentro da base de cálculo do ICMS. Ou a comercialização, igual ele fala aqui, quando configurar fato gerador de ambos os impostos. Né? Então, por exemplo, se eu vou fazer uma comercialização aonde existe ali, né, o fato gerador de IPI e de ICMS, aí ele dá essa ressalva de que não precisa incluir o IPI na base de cálculo do ICMS, tá? O valor do imposto sobre os produtos industrializados, né, incidente na operação de que tiver decorrido a entrada da mercadoria no estabelecimento, quando esta, recebida para fins de comercialização e industrialização, for posteriormente destinada a consumo ou ativo mobilizado do estabelecimento. Então aqui também inclui o IPI, né, nessa particularidade que a gente está trazendo aqui. A importância cobrada a título de montagem e instalação nas operações com máquinas, aparelhos e equipamentos, né, conjunto industrial e outros produtos de qualquer natureza quando o estabelecimento remetente ou outro do mesmo titular tem assumido contratualmente a obrigação de entregá-lo montado para uso. Então, todo esse valor cobrado aí a título de montagem precisa incluir na base de cálculo do ICMS também, tá? Hipótese em que o IPI integra a base de cálculo do ICMS. Anota aí, ó. Isso aqui é importante. Quando a operação for com o usuário ou consumidor final, ou quando a saída for destinada a não contribuinte do ICMS. Então, hipótese em que o IPI integra. Então, anota isso aqui, ó. Quando a operação for com o usuário ou consumidor final, e quando a saída for destinada a não contribuinte do ICMS, o IPI integra, sim, a base de cálculo do ICMS, tá? Hipótese em que o IPI integra a base de cálculo do ICMS. Ó. Principal base de cálculo, valor da operação de circulação de mercadorias ou de prestação de serviços, destinado para uso e consumo ativo fixo, IPI compõe base de cálculo. Destinado para revenda, insumo, tá? Revenda, insumo, IPI não compõe base de cálculo. Então, tira um print aqui, é uma regrinha para você saber aí em qual momento o IPI ele integra
a base de cálculo do ICMS. Alíquotas do ICMS, né? Estabelece alíquotas de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação nas operações e prestações de serviços interestaduais. Alíquotas, a gente tem a resolução 22, resolução do Senado Federal, né? 22 de 1989, resolução 13 de 2012 do Senado Federal, de 2012, e os regulamentos estaduais. Então a gente tem aqui, ó, as alíquotas interestaduais de 7, de 12 e a de 4%, que esse aqui é para produtos importados, tá? Produtos importados, tá bom? Geralmente essas de 7 é do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, né? Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Aqui 12% Norte e Nordeste, se eu não me engano. São as alíquotas interestaduais. Quando a mercadoria sai do Norte e Nordeste, ela sai com 12. E quando ela sai do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, ela sai com 7, tá? Depois eu vou verificar certinho. E nós temos também as alíquotas internas de cada estado, né? Que aí cada estado pratica uma alíquota interna. Inclusive, agora em 2024, teve aí aumento de alíquota de ICMS em vários estados. A gente vai trazer um vídeo aqui atualizando vocês sobre todas as alíquotas aí que tiveram aumento. Então, continua acompanhando aqui o nosso canal, se inscreve, porque em breve a gente vai trazer um vídeo já falando sobre essas atualizações de alíquotas de ICMS de cada estado aí, tá bom? Tabela de alíquotas interestaduais, essa tabelinha você encontra aí na internet, né, até no Google mesmo, e que você consegue saber quando você está mandando, por exemplo, uma mercadoria de Minas Gerais, né, a origem Minas, está mandando para o Maranhão, por exemplo. Então você está vendo aqui que a alíquota vai ser 7%, é aquilo que a gente falou, Sul, Sudeste, né, e Centro-Oeste. Quando sai essa mercadoria interestadual, ela vai sair com 7%. Né? Então, se a gente pegar aqui uma da região norte, ó, vamos pegar Rondônia para São Paulo. Né? Aqui, ó, Rondônia para São Paulo. Aqui, ó. Quando sai do norte para o sudeste, para qualquer outro estado, 12%. Né? Então, isso aqui é uma tabela bem dinâmica e bacana para você conseguir entender aí essa questão de alíquota interestadual, tá? Para determinar a alíquota do ICMS interestadual, são necessários os passos seguintes: localizar na coluna esquerda o estado de origem e localizar na linha horizontal superior o estado de destino. Aí a gente traz um exemplo aqui em um XML, né? A gente traz aqui, ó, o estado de origem, ó. Isso aqui é dentro de um XML. Goiás, estado de destino, Distrito Federal. Né? Então, a alíquota aqui foi praticada de 12%. Então, o Centro-Oeste também, né, que é Goiás, ó, ele pratica também 12% aí interestadual, tá? Esse aqui é um exemplo dentro de um XML, tá bom? Atenção, a alíquota de 4% a partir de 1º de janeiro de 2013, né? Aplica-se a alíquota de ICMS de 4% nas operações interestaduais de produtos importados, tá? Quando não tenham sido submetidos a processo de industrialização, revenda, ainda que submetidos a qualquer processo de transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento, recondicionamento, renovação ou recondicionamento, resultem em mercadoria ou bem, conteúdo de importação superior a 40%. Então, o que ele quer dizer aqui, né? Incide a alíquota de 4% nos processo que não sofreu ali industrialização, então é 4% direto, ressalva quando esse produto estiver na lista CAMEX, quando ele tiver similar nacional, tá? Quando ele tiver similar nacional, aí você vai aplicar a alíquota de 12%. E ainda que submetido a qualquer processo de transformação, desde que o conteúdo que veio do exterior, o conteúdo de importação, ele se mantenha superior a 40%, né? Então, por exemplo, eu comprei um produto, tá? E esse produto aqui eu vou adicionar rodinhas nele, um exemplo. Vou adicionar mais umas rodinhas nele e vou vender ele como um produto Y. Comprei como produto X, vou vender como produto Y. A única coisa que eu fiz foi acrescentar umas rodinhas nele. Então, automaticamente, ele está mantendo a quantidade superior de 40% do produto que foi importado do exterior. Então, automaticamente, eu consigo ainda, dessa forma, aplicar a alíquota de 4%, tá? Atenção, alíquota de 4%, né?
Aplica-se alíquota de ICMS nas operações interestaduais de produtos importados. Aqui, ó. Se importar para agregar até 60% de conteúdo nacional, não se aplica a regra dos 4%. Né? Então, se eu importar um produto e tiver que agregar até 60% de conteúdo nacional nesse produto que eu importei, aí não aplica os 4%. Aí vai aplicar 41% de produto importado ao bem final, né? Porque aí eu vou estar adicionando 41%. E a operação aí não entra essa regra, né? Ó. Se importar para agregar até 60% de conteúdo nacional, não se aplica a regra dos 4%. Se aplicar 41% de produto importado ao bem final, objeto da operação interestadual, se aplica a regra de 4%, né? É isso que ele está querendo dizer. Então, se eu mantiver ali pelo menos 41% do produto importado, foi aquilo que eu acabei de explicar. Aí eu consigo manter a regra dos 4%, tá? Como consultar a alíquota interna, né? Aí é uma prática na Cefaz da UF. Então aqui a gente tem São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. Se eu consigo mostrar para vocês aqui. Tá aqui. Acho que na Econet a gente tem. Sempre falo da Econet aqui, né? Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Pronto. Estou aqui no site da Econet, que eu sempre falo que eu uso bastante, né? É uma consultoria, né? Vamos dizer assim. Então a gente vem aqui na parte de CMS. Vamos ver aqui alíquotas. Alíquotas e benefícios fiscais. Então ele tem um mapinha, né? Por exemplo, vamos ver qual é o alíquota de ICMS interna de São Paulo. Operações internas, ainda que iniciadas no exterior. Regra geral. A regra geral é essa que a gente já conhece de 18%. Né? Vamos ver aqui Mato Grosso do Sul, 17%. Vamos ver Rondônia, 17,5%. Vamos ver aqui Distrito Federal, 18%, né? Vamos ver no Pará, 19%. Vamos ver em Roraima, 20%. Vamos ver no Estado do Sul, vamos ver no Rio Grande do Sul, 17%, né? Então você consegue consultar aí. Você consegue também consultar nos regulamentos de ICMS de cada estado, né? Então, se eu clicar aqui em Rondônia, eu tenho aqui o regulamento de ICMS, a base legal, artigo 12, inciso 1º, a linha E do regulamento de ICMS, tá? Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Acompanhe as próximas aulas aí, que eu tenho certeza que você vai gostar. E vamos com tudo aí para esse 2024. Fica com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.